Fala, Varejo! Aqui é Ederson Varejo, mais um bate-papo do Varejo com convidados super especiais aqui. Ellen e Arthur, daqui a pouquinho eu apresento para vocês, mas antes disso você vai fazer o seguinte, você vai curtir esse vídeo aqui, vai se inscrever no canal, porque é importante para a gente. E aqui no chat, se você está agora aqui na super estreia com a gente, já vai no chat conversando com a gente aqui. E qualquer pergunta que vocês fizerem aqui para ela e para o Arthur, eu vou encaminhar para eles, se caso a gente não responder durante esse encontro, tá bom? Mas não deixe de comentar aqui com a gente, porque é importante, a plataforma entende isso e automaticamente entrega muito mais para as outras pessoas assistirem e saberem quem estão aqui. Olha, hoje eu vou trazer um tema para você varejista, que precisa modificar o seu comportamento aí dentro do salão. Hoje o tema promete. Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar isso com o gestor de loja aí. Eu sou o gestor, então compartilhe com o gerente, compartilhe com o comprador, compartilhe com a sua equipe, principalmente o RH, porque aqui vai atingir algumas coisas. E o pessoal de marketing também. Tem tudo a ver o que nós vamos falar aqui. E para você que está no modo aí, Spotify, você vai fazer o seguinte, você vai dar 5 estrelinhas para a gente, porque nós queremos essas 5 estrelinhas. E esse casal aqui, olha, eles merecem essas estrelinhas de vocês. Seja bem-vindo, Ellen e Arthur. Muito obrigado pelo espaço aí na sua agenda para vocês estarem aqui presentes ao nosso canal, entregando o bate-papo do varejo. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece pela oportunidade, vai ser ótima essa conversa hoje. Muito obrigado. Com certeza. Mas fala um pouquinho aí de vocês, se apresentem aí quem é Ellen, quem é Arthur, por que vocês estão aqui, o que é o objetivo de vocês quando se fala do varejo, e até provocando, né? Por que o Ederson trouxe esse casal para cá? Pode falar. Bom, nós somos um estúdio de branding, então a gente trabalha a gestão e estratégia de marca e nós viemos hoje falar com vocês sobre endomarketing porque tem tudo a ver a marca interna, né, dos colaboradores com a marca externa e isso faz total diferença na percepção do público, na reputação da marca. Então é muito importante a gente cuidar de quem está dentro para isso refletir lá fora. E aí, Arthur, você nasceu nessa também? Foi nesse sentido também? Como é que você veio parar aqui, Arthur, aqui no Bate-Papo do Varejo? Então, eu sou afilhado do Ederson, né? Por acaso, eu sou afilhado do Ederson. E eu e a Ellen, a gente já vem há um tempo com a Eu aqui, né? Desenvolvendo marcas, eu sou designer de marca, ela é estrategista e também designer, e a gente vem há um tempo já desenvolvendo e querendo trabalhar um pouco mais desse lado, que a gente vê que é um problema assim, que às vezes o varejista, o lojista, ele não vê solução ou acaba deixando um pouco de lado, né? O time de marketing sempre muito focado em falar para fora, e a gente acha que é importante falar para dentro, que isso mantém uma marca forte, consistente. E tem tudo a ver com o brand sempre está abraçando esse lado também. Então, eu acho que dá um match bem legal, assim. Com certeza. E é por isso que nós estamos aqui, gente. Trouxe esse casal aqui porque eles vão entregar para a gente fórmulas, ferramentas mesmo, para você utilizar na sua loja e fazer na prática mesmo aí soluções quando se fala o quê? De endomarketing. Poxa vida, vamos falar de endomarketing. Que bicho é esse, Ellen? O que é esse tal de endomarketing? Onde surgiu isso? O que é essa ideia de endomarketing? Endomarketing é a estratégia de encarar o colaborador como um cliente interno. Então, a palavra endo, interno, marketing interno. A gente vende a empresa para quem está dentro. Então, é uma estratégia, de fato, de vender a marca, fazer os colaboradores comprarem o propósito, a missão daquela empresa, a fim de alcançarem os resultados de negócio. Isso é muito legal perceber, gente, porque o tempo todo a gente fala sobre isso com vocês dentro da loja. Olha, vocês precisam vender também para a equipe de vocês. Eu falo muito isso, Ellen, porque às vezes eu estou na loja ali e falo assim, olha, vamos ver se amanhã sai a promoção, sai. Beleza, então vamos ver ali se a sua equipe comprou essa ação de marketing que vai acontecer amanhã. Então, vou lá, pergunto à operadora. Ela falou, não estou nem sabendo. Ou, às vezes, ela chega em casa, a mãe está sabendo mais
informação tem da loja do que ela. E eu falei assim, poxa, mas por que a gente não está fazendo isso internamente? É claro, muito mais que isso é o endomarketing, né? Porque nós estamos falando em conciliação de uma cultura da empresa enraizada nesses profissionais. E aí, Eli, eu vejo essa dor o tempo todo. O varejista não consegue, o dono daquela loja, ele não consegue passar isso para o time. E o que é a dificuldade de passar isso para o time? O que você acha que falta de estrutura para a pessoa poder passar isso para o time, né? Para fazer isso realmente pegar? Olha, o que falta geralmente é uma cultura organizada mesmo, porque às vezes o propósito da empresa fica na cabeça do fundador, do gerente principal, e ele não consegue passar isso de uma maneira clara para todos. Então, antes de qualquer coisa, a gente senta e organiza a casa, né? Entender o que é essa cultura da marca, por que aquela empresa existe, e só assim ele vai conseguir transparecer essa ideia, porque às vezes parece que todo mundo está entendendo, mas não está entendendo, né? Como dizem, o óbvio precisa ser dito, parece que todo mundo já entendeu qual é a missão aqui, mas se o gerente, o dono, não tirar a ideia da cabeça dele, ninguém vai conseguir entender. Então é importante a gente, de fato, estruturar, ter uma reunião, um contato ali, que as pessoas sentem e olhem para o que aquela empresa, qual é o objetivo daquela empresa internamente, para refletir externamente, e assim a gente conseguir demonstrar para todo mundo, né? Todo mundo ficar na mesma linha, vamos dizer assim. Eu comentei com a Ellen que quando a gente fala né, dessa cultura organizacional e aí fala de propósito da marca, todo mundo gosta de pôr lá, né, na entrada da loja valores, propósito, mas às vezes aquele propósito ele é particular do dono, ele não é um propósito da marca, da empresa. E isso tem que ser transmitido e, como, né, você disse, enraizado aí no cotidiano, no trabalho da equipe, desde do mais alto escalão da gestão que seja, até o chão da loja. Todo mundo tem que ter a mesma consciência do porquê estar ali, do porquê vestir a camisa, defender a empresa. Então, eu acho... Aí um negócio que eu gosto, Arthur, quando a gente está desenvolvendo as lojas, é uma coisa que eu sempre pergunto, por que você levanta de manhã e vem trabalhar? E é uma pergunta que eu faço muito para as lideranças, certo? Líderes de loja que a gente está formando, né? O proprietário, o gestor, o comprador, por que você levantou e vem trabalhar? Esse é o propósito que faz você vir aqui. E vamos dizer que alguns possam falar assim, não, vem porque ele me paga, então o propósito está fraco. Porque não pode, a essência é muito mais do que isso. Quando o proprietário ele construiu aquela empresa, aquele sonho, esse propósito tem que ficar de forma mais clara para as pessoas, para que quem venha para o seu time seja aquele que acreditam realmente no projeto que você está colocando, calcado naquele projeto. Aquilo é a base. E nessa construção é um debate que eu faço o tempo todo com eles. Qual é o propósito do seu time? Qual é o propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu vou construir? Por que eu vou acordar de manhã? Por que eu vou estar dia a dia dentro dessa loja? E nesse contexto, muito legal que você traz aqui, porque o endomarketing ele faz isso, ou seja, é um marketing internamente, né? Se me corrija se eu estiver errado, ou seja, para que leve para essa turma a verdadeira cultura da empresa. Por que nós estamos aqui? Até nesses momentos, gente, acontece, tá? Para você, varejista, às vezes na imensão disso pode acontecer, sabe o quê? De pessoas falarem assim, poxa, então não é aqui que eu deveria estar. Eu deveria estar em outro lugar. Ótimo. É melhor assim, porque ela foi buscar o propósito dela e você precisa de pessoas com o mesmo propósito que o seu. Não sei se vocês sabem, mas o propósito da varejo é fazer as pessoas do varejo felizes. Esse é o propósito da varejo. Então, quem trabalha com a varejo é só pessoas que querem fazer o varejo feliz. Baseado, é claro, em bastante estudo que a gente construiu esse modelo, que é trazer um propósito de forma clara. E isso, as pessoas que vêm trabalhar com a gente sempre têm isso muito claro. Não vêm aqui para ganhar o dinheiro em si, eles vêm para trazer a felicidade para o varejo e, consequentemente, isso vai trazer o dinheiro. E aí eu acho que é uma parte que mais falha, sabe, a gente percebe, mais falha,
e a gente, às vezes, precisa ajudar esse varejista, que tipo de ferramenta que ele precisa utilizar para que ele possa aplicar realmente, de forma clara, esse endomarketing, levando essa cultura para eles. Alguma coisa que você poderia explicar para a gente? Como é que seria isso na prática mesmo? Porque o marketing está lá, a gente vê isso, a agência de marketing está lá, mas ela está fazendo público externo, como disse o Arthur. E aqui internamente, como é que ele pode fazer isso? Bom, a cultura ela se mostra em ações. Então, vamos supor que um dos valores da empresa externamente seja transparência. Né? A empresa gosta de tratar os clientes com transparência. Esse valor tem que estar presente internamente também. Então, por exemplo, as decisões de negócio precisam ficar claras para todo mundo que está ali, porque a empresa defende o valor de transparência, senão as pessoas que estão dentro não se sentem pertencentes. Olha, como assim a gente defende transparência e do nada eu sou pega de surpresa com uma nova estratégia que eu não estava esperando? Então, a cultura ela vai se mostrar nas ações. Então, é importante que os gestores, a liderança, sempre tenham em mente o propósito da empresa e quais são os valores e ajam de acordo com isso. Então, os valores, eles são os guias para cada ação. Se eu defendo transparência, eu ajo com transparência. Se eu defendo respeito, eu ajo com respeito. E aí, em ferramentas, a gente tem assim, uma infinidade de coisas. Por exemplo, a comunicação interna é uma grande aliada nesse momento. Então, nesse caso da transparência, a gente pode usar a comunicação interna, às vezes tem um jornal interno, uma intranet, um software, uma rede social da própria empresa, ou um cartaz que seja, dá para usar como um lugar para informar, para comunicar, para deixar claro e mostrar os valores, o que aquela empresa espera daquele funcionário, o que aqueles funcionários, aqueles colaboradores estão fazendo de bom, porque as pessoas também precisam ser reconhecidas. Então, uma das ferramentas que a gente tem aí, que acho que é de comum para todo mundo, é essa coisa da comunicação interna, né? E é importante a gente deixar claro também que a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Então, na maioria das vezes, o que é usado é um mural para colocar avisos, né? E isso não é uma comunicação, isso é um informativo. Então, a gente... deixa eu parar aí, deixa eu parar. Isso é o que eu mais vejo. Outra coisa, um tal de mandar no WhatsApp também como é comunicação, né? Forma um grupo ali de um WhatsApp, fica mandando. E tá todo mundo cansado disso. E igual você falou, esse quadro de comunicação que eu vejo muito, você passa lá, eu até paro para ler, falei, gente, tem notícia aqui mais antiga do que eu. E nada tão assim estimulante a ver, porque as pessoas não vão querer ver aquilo. E se aquele quadro não funciona, o que realmente eu vou fazer para esse povo ler o que realmente é a minha comunicação? Olha, eu acho que cada empresa funciona de uma forma diferente porque são pessoas diferentes. Então, é função da liderança entender. Por exemplo, se os meus liderados não gostam do jornal, a gente pode fazer uma reunião diária para comentar. A gente chama isso de daily, né? Daily. São reuniões diárias que a gente faz ali para falar, dar um feedback sobre o que a empresa está fazendo, sobre o que cada um tem que fazer, para se alinhar mesmo. Se o jornal não funciona, se está ali só para inglês ver, faz uma reunião, faz comunicados orais com as pessoas. Então, assim, existem ferramentas, não precisa ser uma coisa fixa, sabe? Não tem certo e errado, tem o que funciona para cada equipe. Acho que além de software, né, igual a Ellen falou, uma intranet, uma rede social interna, onde eles vão estar interagindo ali. E aí, assim, tem N estímulos que a empresa pode colocar ali dentro para estimular o uso. Usar os próprios colaboradores como ferramenta também nesse sentido. Né? Então, vamos pensar, o encarregado, ele é uma ótima ferramenta para você trabalhar o seu endomarketing. O gerente... Entendeu? Qualquer líder de uma equipe ali, ele vai ser também uma ferramenta que vai carregar, que vai transmitir. E aí, ó, você pode trazer ferramentas externas, recursos externos, palestra, um treinamento de capacitação, um incentivo, né? Às vezes, por exemplo, a empresa posta lá, né? A gente teve agora o Outubro Rosa,
Mas e com as mulheres que estão ali dentro? O que você faz de campanha sobre conscientização dessa causa, desse motivo? E é importante isso para você ter consistência na percepção da sua marca. Tanto para quem está fora quanto quem está dentro ter a mesma percepção. Eu falo sobre Outubro Rosa, mas eu ajo sobre Outubro Rosa. Então, são pequenas ferramentas, várias, mas pequenas e muito importantes, que você tem que ir explorando ao longo do cotidiano mesmo. Eu acho que isso é importante, igual vocês colocaram aí, sobre a questão de fazer reuniões constantes. Eu acho que é um dos melhores caminhos. E muitos dos varejistas têm resistência com relação a isso. Muitos desses lojistas olham e falam assim, gestor de loja, falam, não, outra reunião. Porque o que acontece? É na reunião que você vai criar alinhamento para o resultado que você quer de consistência. Que, por exemplo, igual a Aaron falou assim, se nós estamos falando de transparência, o que é transparência para um é diferente do que é transparência para o outro. Será que nós estamos na mesma conexão do que é transparência? Né? Às vezes, esse óbvio, essa alternativa que nós temos é de levar o conhecimento e a consistência para aqueles profissionais entenderem o dia a dia, o que precisa ser entregue. Porque se eu falo transparência, eu tenho que ser transparente com o meu cliente. E aí, às vezes, a gente vê que um profissional não consegue ser transparente com o cliente porque não está aquilo culturado nele. Ele não consegue perceber isso. E é um grande desafio, né, Arthur, quando a gente fala disso, porque o que acontece? A gente fala muito se assemelhar o endomarketing com... Não é assemelhar, né? A ligação extrema que ele tem com o brand. Que o brand é a marca, né? Com a marca da empresa. Porque se esse profissional ele está andando na rua com todos aqueles comportamentos que não estão aculturados, ele está levando a marca da empresa ali para a rua. Acontece isso também? Vocês já viram esse tipo de situação? O branding ele é construir essa percepção da marca com o público. E o endomarketing ele é o braço ali do branding, né? Mais um braço do branding que vai levar essa mesma percepção que nós queremos levar para o público externo para esse público interno. Então, a gente fala que o melhor advogado de uma marca é um funcionário, entendeu? O melhor advogado, né, da sua loja é o seu colaborador, porque ele vai sair dali, ele vai, né, numa conversa casual, ele vai comentar sobre como ele trabalha em tal lugar. E aí a gente sempre tem curiosidade, quando uma marca ela chama a nossa atenção como consumidor, a gente sempre fica curioso, né, para saber como que é o processo deles interno, como é que seria trabalhar lá, e se é uma marca que tem atuação no setor onde a gente trabalha, a gente até almeja trabalhar lá, né? E na oportunidade que tem de perguntar para quem está lá dentro, a gente faz. Então, você tem que tratar com muito carinho a percepção que o seu colaborador tem com a sua marca, por isso. Entendeu? O endomarketing ele tem que estar muito alinhado com o que o branding está promovendo fora, por causa disso, porque você tem que ter essa constância, você tem que manter essa constância, entendeu? Nos pontos de contatos externos e internos, por isso. Porque senão, né, vamos supor, o cara ele é insatisfeito com o lugar que ele trabalha. Eu entendo que ele tende a dar mais atenção a perceber os defeitos do que os benefícios, os diferenciais daquele lugar. Então, se ele está insatisfeito ali, ele vai comentar mal do lugar que ele trabalha quando ele sai do trabalho. Se ele está satisfeito, ele tende a perceber mais o que é o benefício, as qualidades, os pontos bons e fortes do que os negativos. Então, na hora que ele for comentar, o que está fresco na memória do cara é justamente isso. É assim, não, mas lá é muito bom, lá o pessoal toma muito cuidado, lá é tudo muito limpo, lá tem muita qualidade, lá toma cuidado com a validade. Então, assim, né, exemplos de pontos fortes que um lugar tem que ter e que o colaborador, dando atenção para isso, ele vai levar isso e difundir isso para fora ali também. E advogar para você. E é publicidade gratuita, né? Se for parar para pensar. A construção dessa imagem é importantíssima. Eu brinco muito que às vezes acontece de falar, não, vamos pegar essa mortadela aqui, eu sei que ela está para vencer, mas não vamos fatiar ela aqui e vamos colocar na bandejinha. O cliente nem vai saber daquilo. Aí eu falei, o problema não é o cliente saber, o problema é o seu funcionário saber, né? Porque ele vai divulgar isso, ou você está achando que ele não vai divulgar. Exatamente. E você falou
é muito importante sobre a divulgação. Rede social, cara. Quantos TikTokers, influencers que trabalham ainda dentro de outras empresas e criam conteúdo sobre isso, entendeu? Aí você vai correr o risco de ter um cara que às vezes você não dá moral para ele, mas ele tem milhões ou milhares, que seja, de seguidores que podem ser seus consumidores, entendeu? E você deixar Pois isso... é, Arthur. Aí está uma coisa muito interessante, que eu acho que nesse endomarketing a gente precisa aproveitar mais. O endomarketing também ele tem um viés de você desenvolver essa comunidade externa a apreciar, né, você até colocou isso, a sua loja. Exemplo, nós tivemos recentemente uma loja que nós estamos fazendo trabalho e o que aconteceu? Essa loja, nós fomos melhorando a performance dela, o clima organizacional. Por incrível que pareça, as pessoas começaram a elogiar trabalhar ali. E era um lugar onde só tinha um banheiro para masculino e para feminino, o refeitório era tudo jogado, não tinha nem refeitório direito. Então, ou seja, não tinha qualidade, não tinha uniforme, era cada um com a camisa. Quando você vai trazendo esses conceitos e vai trazendo essa reforma interna, ela reflete, né, Ellen, lá externamente. E é isso que eu quero chamar, e primeiro, antes de eu até provocar isso em você, Ellen, eu quero que você defina, porque nós já acabamos falando de brand aqui, mas o que é brand aí? Você não tem gente falando assim, o que eles estão falando brand? O que é brand? Onde que surgiu isso? O que é isso? Explica um pouco sobre isso para a gente voltar nisso aí. Essa marca, né, assimilada a isso à comunidade. Brand é um conjunto de estratégias que a gente usa para melhorar a percepção de valor de uma marca, de uma pessoa, de uma instituição. Então, a gente faz branding pensando em trazer uma boa imagem, uma boa reputação para aquela marca. Então, aí entra o endomarketing, o marketing naturalmente, enfim, todo tipo de comunicação que a gente puder ter, todo ponto de contato que a gente puder ter com todos os públicos também, porque tem o consumidor, mas tem o funcionário, tem o acionista. Então, o branding, ele olha para todos esses pontos e trabalha de forma que todas essas pessoas enxerguem a marca de uma forma coerente. Então, se eu quero que o meu cliente enxergue aquela marca como uma marca boa, eu também quero que o meu funcionário enxergue, que o meu acionista enxergue. Então, é esse conjunto mesmo de ações para deixar todo mundo tendo uma percepção só e que essa percepção seja boa. Tá vendo? Para você que não sabia que é brand, agora você sabe. Né? E é importante você anotar tudo isso. Você está anotando? Não deixe de anotar. E já compartilhou? Compartilhe aí com o seu amigo, com o colega. Você trabalha numa rede? Beleza, participe com os colegas da rede lá, participe com outros associados da rede, para que eles possam entender o que é a importância do endomarketing e desenvolver isso internamente. Porque é uma dor, eu sei que é uma dor tua, supermercadista, dono de farmácia, pet shop que estão aqui acompanhando a gente, eu sei que isso é uma dor. Ou seja, você ter sua equipe que se defende, que defenda a tua marca, né? Advoga, como diz o Arthur aí, advogar sobre defesa sobre o seu processo de marca. E aí que está uma coisa interessante, porque hoje nós temos uma dificuldade, né, com retenção ou mesmo de absorção de mão de obra. Não tem pessoas para trabalhar, esse é o que mais falo. E eu falo assim, tem pessoas para trabalhar, só que agora é eles que te escolhem, não é você que escolhe ele mais. E aí, falando dessa ligação, brand, endomarketing, comunidade, acho que tem tudo a ver, né? Como é que eu posso fazer que as pessoas falem assim, eu quero trabalhar aqui que é bom de trabalhar? Tem um termo recente também, chama Employer Brand, que engloba tudo isso, que é o que a gente chama de marca empregadora. É quando a marca ela se preocupa em fazer ações de marketing para divulgar essa parte empregadora. É quando tem o marketing de consumo, né, que divulga os produtos, o serviço da marca. O Employer Brand, ele entra trazendo o endomarketing e a ideia de mostrar o que acontece dentro para que as pessoas queiram trabalhar, para que as pessoas de fora queiram trabalhar. Então, por exemplo, acontece muito no LinkedIn
esse tipo de campanha, que é quando a empresa mostra os benefícios que ela entrega para os funcionários, as ações, os próprios funcionários divulgam. Então, por exemplo, eu tenho day off no meu aniversário, eu tenho uma liberdade de home office, enfim. Quando essas ações que fazem com que as pessoas que estão lá fora tenham o desejo, porque às vezes o público, no geral, não vai ser o público consumidor daquela marca, né? Não vai ser o público-alvo para comprar aqueles produtos, mas pode ser o público-alvo para querer trabalhar naquela empresa. Então, a gente precisa garantir que essas pessoas sejam tocadas e que elas sintam esse desejo, e como você falou, que hoje em dia as pessoas nos escolhem também, né? As empresas escolhem os colaboradores e os colaboradores nos escolhem, e esse processo de escolha, ele acontece muito antes da entrevista, né, daquele momento de recrutamento. Então, a gente precisa encantar essas pessoas e implantar na cabeça delas o quanto é bom, saudável e que engrandece o profissional trabalhar naquela empresa, para que, caso um dia ele tenha a oportunidade de trabalhar naquela empresa, ele escolha ela e não a concorrente. Olha, aí você falou uma coisa super legal, Arthur, que eu acho que a gente pode bater um papo sobre isso aqui, né? Porque você falou uma coisa que deu um... Poxa vida, é mesmo. Olha que coisa interessante, as pessoas escolhem antes da entrevista. Por quê? Ela foi na rede social. Sim. Ouvir sobre aquela empresa. Ela foi no Google Maps lá para ver quais são as referências daquela empresa. Ela já foi no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tudo ela foi buscar. Até naquele tal aí que agora você pesquisa sobre os produtos, né? Aí também são produtos, como é que chama aquele lá que tem defesa, as pessoas ficam procurando elas em termos de produtos. Ou seja, ela busca informação para que ela fale assim, poxa, será que eu quero atrelar a minha imagem com essa empresa? Será que é lá um lugar onde vai ter pessoas falando, poxa, lá é gostoso de trabalhar, tem conformidade, é uma empresa que respeita realmente os direitos trabalhistas? Será que lá... Aí a pergunta, né, Eli, porque isso casa muito, endomarketing, marketing, ou seja, a exposição disso que você já deu um novo termo aí que eu nem sabia, empower marketing, é isso mesmo? Eu falei Employer brand. Employer brand, aí, tá vendo? Falei até errado, employer brand. O que acontece? Quando você traz isso, Arthur, eu acho que é uma coisa muito legal para falar dessa relação que o marketing com o RH, nesse caso, né? Porque, veja bem, o RH está ansioso para reter os profissionais, trazer novos profissionais e reter quem está. E essa prática pode ser interessante, né? Eu acho que assim, às vezes acontece muito, até comentei com a Ellen, antes da gente entrar aqui, um conflito geracional também. A cultura de trabalho, de lidar com o trabalho, né, de modo geral, porque quando a gente fala de brand, a gente fala muito de comportamento, de análise de comportamento, a gente se baseia no comportamento para desenvolver as estratégias. E a cultura do trabalho hoje, principalmente para essa geração que está entrando no mercado agora, que está se tornando adulto agora e tal, ela é muito diferente, entendeu? Do que foi para mim e do que foi para você. E às vezes a gente tem uma pessoa que está, né, que está 4 gerações atrás, a empresa, né, mantém às vezes essa cultura no momento da contratação, no momento de divulgar uma vaga, entendeu? Então, assim, por exemplo, um jeito de divulgar uma vaga, né, que pode motivar as pessoas a quererem trabalhar lá, é um depoimento de quem trabalha lá. Por que você não faz o anúncio da vaga com depoimento de quem trabalha lá, falando de como é bom trabalhar lá? Né? Se você tem uma empresa organizada e faz minimamente um bom trabalho, já conhecendo a marketing, tem um RH ali alinhado, procurando saber o que o colaborador precisa e tal, você vai poder já ter alguns colaboradores que vão estar dispostos a fazer isso, provavelmente. Então, assim, são né, mais uma vez, os colaboradores são as principais ferramentas do endomarketing, e convencer a nova geração de que vale a pena trabalhar, entendeu? Já está difícil. Então, você convencer eles de que vale a pena trabalhar para você
Ainda mais uma vez que ele vai olhar e vai falar assim, eu tenho a mesma oportunidade de vaga em 3 ou 4 empresas do mesmo segmento. Todas vão me pagar igual, vão me dar os mesmos benefícios. Qual que eu vou escolher? Entendeu? E aí você vai ficar dando lance por aquela mão de obra, não é inteligente. É mais fácil você convencer ele pelo emocional, né? Se toda decisão de compra a gente defende que ela é emocional, a decisão de se prestar a estar ali trabalhando, colaborando, também é emocional, né? E o lugar que tem um colaborador motivado, você rende muito mais, você tem uma produção muito melhor, um ambiente muito mais organizado e produtivo. Eu queria pegar isso que você falou, né, da cultura, e eu vou falar melhor, o conflito de gerações que está acontecendo dentro dos varejistas. Eu vou falar por quê? Porque, como não se encontra profissionais, eles estão colocando pessoas da melhor idade, que é 60 a mais, dentro das lojas. E está tendo conflito. Eu vi isso em supermercado já. Eu falei, poxa, como que esse conflito acontece? Por isso, você, varejista, precisa investir em empresas, igual está aqui a Ellen, o Arthur, e profissionais assim. Por quê? Você precisa se comunicar melhor com a sua equipe. Então, a sua equipe precisa entender qual o espírito e ele precisa compreender quais os objetivos ali dessa empresa. E se você não tem uma comunicação e ela fica, né, entre aspas, ali, com bastante ruídos, isso vai trazer para você ruídos também no atendimento, ruídos também no resultado, vários ruídos que não vão deixar você compor um bom resultado, não vão deixar você compor, ou seja, ativos que possam levar a sua empresa ao menor cenário. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque você, varejista, precisa entender e compreender que se você tem um time que ele está passando por essa fase, você precisa, além do RH, porque o RH está lá para fazer esse trabalho, mas o RH não tem esse trabalho do marketing internamente. Ele é um profissional ali, é um psicólogo, ou aquela menina de boa vontade, ou aquele rapaz de boa vontade, tem uma entrevista fantástica, sabe fazer análise de perfil, mas ele precisa de alguém para divulgar aquilo internamente e aquilo criar, conciliar, né, e consolidar melhor, a palavra seria consolidar o melhor resultado dentro da sua loja. E aí, para não ter turnover, para não ter a questão de você não saber como que esses profissionais não chegam na sua loja, quando você abre o currículo lá, o tipo de chamada para o currículo que não funciona. Hoje eu falo, precisamos de açougueiro. Tem um monte, não precisa. Você precisa falar muito mais do que isso, porque senão não entusiasma aos olhos desses jovens que estão aí. Mas eu quero pedir permissão para vocês dois agora, só para mim falar um pouquinho dos apoiadores aqui que nós temos dentro desse canal, porque são pessoas fantásticas, que sempre estão apoiando aqui para que possa falar mais do varejo para vocês. Primeiro, nós temos aqui a Digimarc. A Digimarc é o grupo Digimarc, onde eles sempre têm coletores, eles têm aqui, olha, eles têm impressora fiscal, eles têm impressora também, tem, olha, essas balanças da Toledo, ou seja, são fantásticos. Eles são profissionais que levam a parceria e a sua empresa para a sua loja funcionar. Vai abrir uma loja, procura aqui Grupo Digimarc. Pode procurar lá, assistir lá no Bate-Papo do Varejo, ouvir no Bate-Papo Varejo. Ainda você vai ter desconto. É só procurar lá o pessoal, que o pessoal vai na hora trazer uma oportunidade. E um outro grande parceiro, para você que vai entrar aí na reforma tributária 2026, esse caos, você não está preparado? Nós temos a solução para você. Esse parceiro nosso, Ruby Fiscal do Brasil, em Mendes, saneia toda a base de produto dentro da sua loja. Não sei se você sabe, se você não tiver com todos os produtos bem saneados, com as tributações IBS, CBS corretamente, olha, além de perder crédito, você vai perder muito aí pagando impostos indevidos. Quer pagar o justo? Vem aqui, procura emendes.com.br, lá no Grupo Emendes, eles vão te dar todas as informações para você sanear aí da sua loja todos os produtos e ter, com certeza, a tributação correta. Clica lá e chama lá eles lá. E o link vai estar abaixo, tanto da Digimarc como aqui da Emendes, para você, abaixo aqui, para você acessar a hora que você quiser. Ô, gente, falar de varejo é isso, né? Falar de transtorno quando a gente fala do varejista que não consegue compreender como que ele precisa atuar com relação
a esse profissional. E o endomarketing, eu acho que ele tem um ponto muito interessante, porque ele faz esse alinhamento com a oportunidade de crescimento dessa empresa. Como assim, Edson? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele, por exemplo, ele paga academia para os funcionários. Só que ele virou para mim e falou, Ederson, só que ninguém vai, Ederson. Eu falei, mas será? Você está divulgando isso? Será que a família dele sabe a importância de uma academia? Será que todos que estão envolvidos sabem a importância? É bem por aí, né, Eli? Ou seja, precisa enaltecer o que você faz também, né? Porque senão não funciona. Com certeza. E eu diria também que precisa entender a necessidade daquele funcionário. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa de tecnologia, não vou citar o nome, mas é muito conhecida no Brasil, que ela oferecia um auxílio creche para os funcionários. Porém, a maior parte dos funcionários eram da geração Z, ou seja, pessoas jovens ou pessoas LGBTs que não têm filho. Então, aquele auxílio ali era desperdiçado, porque os funcionários não têm filho, não se interessavam. E aí, a equipe, né, de RH, de gestão, entendeu, por que as pessoas não estão aderindo a esse benefício que nós estamos dando e por que esse benefício não está sendo bem visto pelo nosso público interno? Aí eles entenderam, porque esse benefício não se conecta. E aí eles trocaram o auxílio creche por auxílio pet. Ou seja, agora os funcionários, é muito interessante, eles possuem desconto em pet shop, desconto em creche para deixar os pets quando viajam. E aí isso conectou muito mais, porque o público interno deles são pessoas jovens, é uma empresa de tecnologia, entendeu? Então, assim, não sei se esse é o caso que você citou, mas talvez a academia não seja a prioridade daquela equipe. Talvez um plano de saúde ou outro tipo, uma terapia, talvez outra coisa conecte mais. Então, é sempre importante a empresa, a marca, se olhar mesmo e entender quais são suas necessidades, porque o que acontece é, por exemplo, tá na moda da academia para todo mundo, o Gympass, né? Eu trabalhei numa empresa. O Gympass, né? Exato. Então, tá na moda, agora todo mundo tá querendo, vou fazer também. Mas às vezes na sua empresa o seu público não conecta com aquilo, né? Então, às vezes você está até gastando um recurso que poderia ser alocado em outro lugar. Talvez até reforçar um benefício que seja mais tradicional, mas você disponibilizar esse benefício assim, acima da média, entendeu? E se diferenciar na hora de promover a sua proposta de vaga ali. Então, e aí, consequentemente, atrair as pessoas qualificadas e interessadas. Olha, é muito bom, gente. Tá gostando? Então vai curtindo esse canal aqui, vai compartilhando. Tá bom demais, é bom demais. Pessoas inteligentes assim do seu lado. Ó. E quando vocês falam assim, Arthur, você até já mencionou aí, né, essa questão de saber identificar isso dentro da sua loja. Hoje, existem ferramentas para a gente identificar isso. Seriam perguntas normais mesmo, qualitativas, quantitativas, para que eles pudessem entender realmente essa necessidade profunda ali daquele colaborador? Seria isso? Eu acho que assim, a gente pode, né? O RH entra muito nesse momento aí, porque o RH, às vezes, ele é muito tido pelo colaborador como um ponto de acolhimento, né? O RH, bem trabalhado, ele funciona muito como um ponto de acolhimento para o colaborador. Então, às vezes, o cara quer sair da empresa, aí ele chega lá para poder pedir demissão e o RH fica, né? Não, cara, mas a gente pode... O que é o problema? Já tenta fazer isso. Porém, você tentar fazer isso na hora que o cara já está saindo é muito complicado, muito difícil de você... reconverter. Ele estava convertido, você deixou ele escapar. Então, o que você sugeriu aí mesmo funciona muito bem. Pesquisas rotineiras, né? Tem um quadro de avisos lá, coloca lá, ao invés de avisar coisas no quadro de avisos só, coloca lá uma ficha que a pessoa pode pegar, preencher e colocar a opinião dela, o que ela acha que ela pode melhorar. Com certeza vai ter gente bem intencionada, esperta ali, que vai te dar um bom insight, entendeu? E reconhecer isso também, óbvio.
deles, né? Igual a Ellen mencionou, e o senhor até mencionou que tem um receio do varejista, do lojista, principalmente do supermercadista. E eu trabalhei como repositor, trabalhei como conferente, como auditor, e sei que tem mesmo esse receio de fazer uma breve reunião. Mas em um desses lugares que eu trabalhei, na época eu trabalhava como conferente de um supermercado, a gente entrou um encarregado que fez isso, entendeu? Não foi bem visto, não foi visto com bons olhos pela liderança, mas no pouco tempo que ele passou ali, que ele fazia todo dia no começo, cara, 5 minutos, 10 minutos para falar o que ele espera da equipe. E no final do dia, 10 minutos para ouvir o que a equipe tem para dar de devolutiva, qual foi a dificuldade, entendeu? O que ele percebeu que dá para melhorar. Com o tempo, um vai influenciando o outro e as pessoas vão se engajando naquilo ali. Então, não é tão difícil assim de você, né, recolher essa informação. Essa informação você vai pedir para os seus gestores ali, ou para o seu gerente, ou para o seu encarregado, e coletando ela, né, também ali no pessoal, com um a um, tendo como é que você fala sempre? Um one-on-one. Ali com um, com o outro, com quem ele vê que também já se comunica com as outras pessoas que trabalham no setor ali, sabe? Que tem uma influência maior. Então, não é difícil de conseguir essa informação. Eu acho que às vezes falta atenção para querer ter essa informação e quando tem também, às vezes falta um pouco de manuseio nela, entendeu? Para transformar em algo efetivo. Sim, e eu acho importante também comentar que um CNPJ é feito de vários CPFs. Então, as pessoas, elas querem ser vistas, elas querem ser ouvidas. E essa reunião que a gente chama de daily, às vezes não precisa ser só para falar de trabalho, né, de algo objetivo do dia. É para você entender e conhecer, olhar para o seu colaborador e ver, talvez ele esteja num dia ruim, você conhecer as pessoas, você só consegue conhecer se você tiver esse contato, né? Então, às vezes, essas pesquisas não são tão efetivas porque as pessoas não se sentem vistas, né? E elas pensam assim, eu vou responder para quê? Nem falam comigo durante o dia, por que eu vou perder meu tempo respondendo? Então, é importante esse contato. Quando a gente fala de brand e endomarketing, a gente está falando de gente, sabe? Isso. São pessoas, e essas pessoas precisam ser ouvidas, ser enxergadas para que elas possam se sentir pertencentes àquele grupo, né? É isso aí. Olha, é muito legal que teve um momento que você falou assim, olha, pode ter vários convênios, inclusive terapia. O varejo precisa de muita terapia mesmo, viu? Vai bombar lá, vai lotar lá. Brincadeiras à parte, mas eu acho, Ellen, que endomarketing pode utilizar mais de um fator que eu acho que é importante. Eu ia falar 2 fatores, mas é um fator que é muito importante, que é a tecnologia, né? Ou seja, a gente pode aproximar muito a tecnologia dessa informação. Até o Arthur falou, olha, deu quadro de aviso lá, poxa, por que eu não posso ter uma tela touchscreen lá, porque é um investimento, e onde a pessoa está lá interativa, né, aparecendo no refeitório lá, que ele vai lá e ele vai ser brindado por ele participar daquilo. Outra coisa também que eu falo, efetivamente, gente, é uma pesquisa que você quer fazer, você precisa motivar a pessoa, porque ela fala, por que eu vou preencher aquilo? Eu vou falar uma coisa aqui, uma empresa que eu alugo carro, então você já sabe qual, toda vez ela me manda uma pesquisa, eu respondo a pesquisa, mas nunca me deram um retorno sobre as pesquisas. Então, para que eu estou respondendo isso? Qual o objetivo disso? Então, é como o cliente que chega lá no caixa do seu supermercado e você fala, está faltando alguma coisa? Ele fala, olha, está faltando detergente coco da marca X. Aí a menina falou, obrigado. Obrigado nada, anota o nome dela e depois dá a devolutiva para ela. Chegou o detergente coco da marca X. Práticas muito baratas para não fazer. Mas o que impede, é o setor não existir, né? Ou seja, o setor de marketing que está dentro da empresa está com viés lá de trazer clientes e está com pouco viés de reter quem está dentro da loja. Reter esses profissionais, reter essas pessoas que estão comprando aí, porque aquilo é uma grande comunidade, gente.
O cliente que escolhe a sua loja não é porque você vende barato só, não. Ele escolhe porque você pode até estar dando de graça, mas se você tratar mal, não volta mais. Ele quer que você quebre. Mas se você entenda que é uma comunidade, as pessoas fazem escolhas para você, de estar com você, porque é uma comunidade. Esses dias eu estava vendo o meme do Suns Club, né? Ou seja, a pessoa comprou quando chegou no caixa, o senhor é sócio? Não, então você não pode comprar. Ela falou, como assim? Eu não posso comprar? É porque o Santos Clube, ou seja, é só quem é sócio e pode comprar lá, tem as promoções, produtos exclusivos dele. Então, ou seja, ele fez uma comunidade. A sua loja é uma comunidade também. Entenda isso. Existe uma gama de clientes que você vê mensalmente, de todos. Trabalha essa turma internamente. E você vai fazer com uma equipe igual essa, de marketing, trabalhando no endomarketing, trabalhando no marketing ali das expectativas daqueles clientes que estão internos, ou seja, uma comunicação mais assertiva. Que eu entro na loja e se eu encontrar com um profissional na rua, tem o mesmo sentido, o mesmo objetivo. Acho que faz sentido isso, né, Ellen? Com certeza, com certeza. O que mais atrapalha a reputação de marca é a incoerência entre o que a marca diz ser e o que as pessoas que estão dentro dela, que as pessoas que têm experiência com a marca, dizem que a marca faz. Então, não existe uma reputação boa se existe a incoerência entre ela, né? E essa questão da tecnologia é importante, né? Atrelar isso, para não ficar tão... Né? A turma jovem hoje quer isso, né? A tecnologia. Exatamente, porque aí você supre um pouco desse gap aí, né? Dessa distância da geração. Então, um totem, né? Que você possa fazer a sua própria avaliação. Porque isso aí é interessante que o senhor falou. É sempre assim, me responde isso daqui, me tira essa dúvida. Mas você não vai saber o que eu vou fazer com essa informação, você não vai ter devolutiva, entendeu? E aí, outro dia eu até vi, uma moça perguntou, o rapaz sugeriu, eu estava esperando, aguardando na fila, a minha vez, a moça estava na frente e o rapaz que estava atendendo, ela sugeriu ela fazer a reclamação. Aí ela perguntou para ele assim, se eu fizer, vai mudar alguma coisa? Ou vocês vão esvaziar e deixar por isso mesmo? Aí ele virou e falou assim, ô moça, mudar tá sempre mudando alguma coisa, só que nem sempre é para melhor. Aí eu fiquei, poxa, né? Piorou mais ainda. O cara matou o negócio ali, entendeu? Mas assim, ele foi, né? Ele tentou ser transparente ali, um rapaz muito competente, inclusive, vale deixar aqui, que estava atendendo muito bem, mas que tentou ser honesto ali com a cliente. E aí a cliente, ela ainda assim, ela foi lá e preencheu, né? Porque ele falou que alguma coisa muda, então ela teve um gesto de fé ali no negócio. Mas tem que tornar efetiva isso, essa pesquisa. O negócio eu falo, o cara pega ali, pega o contato, pega a opinião, pega o contato, entendeu? Para você poder fazer, até trabalhar o marketing depois daquilo ali. Quando é para fora, e faça isso quando for para dentro também. Dê retorno. Gente, ouvimos a sua reclamação e arrumamos tal recurso para poder resolver o problema de vocês. Eu falo muito sério isso, Arthur, porque é o seguinte, às vezes eles botam as caixinhas lá para ouvir o cliente, né? E aí o cliente ele não tem condição de botar um estacionamento coberto, vamos dar um exemplo assim. E o cliente bota lá, quero um estacionamento coberto. Que resposta você vai dar para esse cliente? Então tem que tomar muito cuidado com o que você pergunta. Você pode ter uma resposta que você não está... E você não vai ter essa resposta também para esse cliente. E o que vai ficar pior. É o que eu estou falando. Quer fazer esse projeto, e eu acho que deve fazer do endomarketing, do desenvolvimento junto à sua comunidade ali, que são aquelas pessoas expressando verdadeiramente aqueles conteúdos. Porque, por exemplo, você chega, um açougueiro, ele trabalha de branco por quê? Uma pessoa do perecíveis, da padaria, no açougue ou no freezer, trabalha de branco por quê? Vou falar por quê. O que significa higiene. Aí você encontra um funcionário deitado no meio da rua lá. No papelão lá. Num papelão lá, encostado, porque ele está fazendo aula de almoço. Poxa, gente, que imagem é essa que você está passando para a comunidade? Então, aquilo ali não está sendo de forma...
muito, né, esse colaborador, porque às vezes esse colaborador não tem um lugar para passar o tempo do intervalo dele. Ou não foi orientado. Não né? às vezes não é orientado. É o endomarketing, gente. É um endomarketing, ou seja, o que eu quero vender? Eu preciso. Mas, às vezes, até vocês falam assim, aqui a pessoa faz um vídeo falando o quanto que é bom trabalhar aqui. Eu desafio para você ir, pega os seus funcionários, pede ele para fazer um vídeo falando o quanto que é bom. E cada um que fizer, realmente você vai atingir um público aí fora, porque esse é o grande desafio. Todo varejista devia fazer. Não, eu quero que você faça um vídeo e fale assim, o quanto que é importante trabalhar aqui. Esse é o grande desafio. Hélio, só para pegar um gancho nisso, e eu sei do tempo de vocês, mas, ou seja, a gente precisa aqui também encerrar, mas eu quero pegar um gancho com você aqui sobre uma importância do endomarketing, uma relação com programa de reconhecimento que realmente funciona. Eu acho que é uma coisa legal para a gente debater aqui, porque o reconhecimento, né, do público, o reconhecimento interno, o reconhecimento daquele esforço totalmente foi feito ali de forma individual e do reforço mesmo daquele profissional que está dentro da loja, né? O endomarketing tem tudo essa ligação, né, com isso, né? Sim, sim. E aí, sobre essa questão de reconhecimento, eu posso dizer que se o certo é fazer privado, público, eu acho que é como eu falei mais cedo, vai da sua equipe, você tem que entender a sua equipe, porque eu já vi casos de funcionários que ficam constrangidos quando são reconhecidos em público. Isso acontece, mas geralmente não, geralmente as pessoas gostam porque motiva o time, mas assim, a gente, quando se trata de pessoas, a gente nunca pode dizer que uma coisa é 100% certa ou não, tudo depende, né? Então, assim, é sobre o gestor reconhecer, entender, às vezes tem um funcionário que ele é tímido e ele fica constrangido, e ele prefere que o feedback seja feito só com ele ali. Agora tem outro que gosta, né? Que é mais expansivo, que gosta, que motiva o time. Então é entender mesmo como aquelas pessoas funcionam e agir de uma forma que combine com todo mundo. Tudo bem, pode só escrever um cartaz, eu amo essa empresa, eu amo a Varejo, eu quero trabalhar na Varejo. Aí pronto, já está valendo, já dá um meme ali fantástico. Mas é isso que eu quero ver, dá a cara a tapa, você varejista, dá a cara a tapa, mostra para ele nesse sentido. Edson, eu não consigo fazer isso, então chama aí o grupo que faz. Olha, Ellen e Arthur, fala um pouquinho aí da empresa de vocês, porque tem muita gente que provavelmente está aqui perguntando. Mas antes de falar, gente, primeiro eu vou pedir para você curtir aqui e compartilhar, tá? Mas eu quero que você entenda no Spotify 5 estrelas. Mas eu quero que você entenda que eu ainda vou fazer algumas perguntas para ele aqui, que é para apertar mesmo. É um bate-bola no finalzinho aqui, mas vale a pena você esperar aqui para eu mostrar essa parte para vocês. Eu vou pôr esses dois aqui, ó, para situação difícil, vocês vão ver. Eli e Arthur, o que é Eu Crio Aqui? Como é que tudo isso surgiu? O que é? Como que funciona? Conta aí. Bom, a Eu Crio Aqui é uma agência de branding e design. O nosso propósito, né, já que a gente está aqui para falar disso também, é justamente transformar negócios em marcas. E, né, por que transformar negócios em marcas? Porque a gente vê, às vezes, um negócio que ele tem 20 anos, 30 anos, 50 anos, e ninguém sabe bem o que é, sabe? Não reconhece, sabe que naquele lugar tem aquele comércio que vende aquilo que ele precisa. Mas não tem nome para falar, não reconhece, não lembra a marca. Então, a nossa ideia é justamente isso, né? O nosso propósito é justamente esse, é pegar um negócio que pode já existir, que pode ainda não ter nascido, está no plano das ideias, está no papel, e orientar, e ajudar, e botar a mão na massa também para fazer esse trabalho de reconhecimento, de estratégia, de criação, de desenvolvimento e de reconhecimento, né? E esse trabalho ele é um trabalho contínuo. O branding ele é sempre um trabalho de, assim como o marketing também, mas ele é sempre um trabalho que não deve parar. Todo dia você faz branding, entendeu? Em todo momento, em todos os pontos de contato, em todos os setores você faz branding, porque ele é para dentro, ele é para fora,
E esse é o nosso mote de empresa, é o que a gente está aqui se propondo a fazer. E a gente está aqui já faz algum tempo, eu creio aqui tem 3 anos, né? 3 anos, mas a Ellen já trabalha na área há muito tempo. Eu venho um pouco depois, mas me inseri nesse meio também e ouvi a vida inteira que ia acabar trabalhando com isso. Queria fazer outras coisas, mas acabei caindo aqui. E aí gostei muito, me apaixonei. Então a gente decidiu unir força. A gente, né, tem mais uma pessoa que participa com a gente aqui também, tomando decisão no âmbito da liderança. E a gente está aí com esse propósito de ajudar o empreendedor, o pequeno, o médio, o grande, porque todo mundo pode ter branding, entendeu? O branding não é algo distante, o endomarketing não é algo só para quem tem uma super estrutura, né? Como eu disse, o seu colaborador, ele pode ser uma ferramenta para você promover isso. Então, a gente tenta entrar dentro da empresa, dentro do projeto da pessoa e ver qual o recurso, a partir do recurso dela, da realidade dela, orientar a marca dela para um crescimento que é o próximo passo, seja ele um passo lá da frente da caminhada, ou seja, nos primeiros passos também, a gente está aqui para poder estar dando essa orientação. Acho que eu expliquei bem. Eu acho importante comentar que muita gente confunde branding com marketing, né? E estamos todos no mesmo lugar, porém o branding ele vem um pouquinho antes do marketing, porque a função do marketing é promover aquela marca. Agora, se eu não tenho nada, nenhum valor para promover, como que eu faço? Então, a função do branding é justamente organizar esses atributos que nós vamos promover. Então, a empresa ela quer ser reconhecida como um atributo de qualidade. Ok? Nós vamos organizar a casa para que quando o marketing chegar, ele consiga, de fato, promover esse atributo. Né? Porque, às vezes, o que acontece quando uma empresa não tem uma estratégia de branding bem definida é que o marketing fica solto, não sabe o que promove. Né? E aí não gera essa percepção de valor e essa diferenciação que a gente quer e a gente precisa ter, né, entre os concorrentes. Eu falo muito isso, né? O uniforme está do jeito, a marca está de outra cor, o panfleto está do outro jeito, e você fala assim, é uma miscelânea de informações que porque não foi feito o brand. O marketing está socando aquilo ali na rede social, na distribuição, está participando lá daquele evento, bota uma faixa lá e a marca já está totalmente sem identificação e ligação nenhuma. Isso é interessante, gente. O brand tem uma força muito grande. Mas nós vamos convidar esse casal aqui para vir falar só de brand com a gente, o quanto você pode aproveitar, tá bom? Vamos combinar isso aí, porque vai valer a pena. Por isso, e uma coisa interessante que o Arthur falou aí, entenda, endomarketing, gente, não é para o grande, não. Endomarketing, mesmo que você esteja pequeno, tem 15 funcionários, dá para fazer endomarketing. 15? 10 funcionários, dá para fazer. Porque é pegar a sua marca, fortalecer realmente. É claro que você precisa criar uma consistência, esse brand tem que funcionar mesmo, para que você possa apresentar para esse profissional e ele falar, é aqui que eu visto a camisa. Isso tem que estar culturado, então preciso falar. Gente, eu vou fazer aqui um bate-bola com vocês rapidinho e para vocês também depois falar para a gente aí como é que acham vocês. Os links vão estar abaixo aqui, tá? Todo esse vídeo aqui vai estar o link aqui para você, o áudio para você que está no Spotify, depois só que você pega lá e vai acessar também, vai ter o link aqui abaixo do Eu Crio Aqui. Mas eu vou fazer um bate-bola antes de vocês falarem, que tem gente já querendo saber como é que faz mais contato, ouvir mais vocês. Olha, a rede social deles é fantástica, vocês têm que ver, é muito legal, tudo que eles trazem de brand ali. Vamos lá, vou fazer um bate-bola. Pode ser, gente? Pode começar? Pode começar aqui. Vou fazer algumas perguntas para você. Se você tivesse que utilizar apenas uma ação do endomarketing, qual seria e por quê? Bom, eu escolheria a comunicação interna, porque ela é eficaz e ela pode ser um começo que não custa muito dinheiro, muito orçamento, e já faz com que as pessoas entendam qual é o propósito daquela empresa, quais são os caminhos que aquela empresa tá tomando e, se bem feito, traz esse senso de pertencimento.
Então, acho que para começar, assim, quero começar amanhã, estabelecer uma boa comunicação interna. E aproveite, gente, utilize da tecnologia, lembrando que esses jovens adoram a tecnologia, isso vai entusiasmar, muito legal isso aí mesmo, também farei. Vamos lá, Arthur, qual o sinal vermelho de que o brand não está funcionando? Sinal vermelho, alerta, não está funcionando seu brand, como é que ele sabe disso? Olha, eu diria que é a sua melhor arma ser o preço. Quando você disputa só pelo preço, quando você está ali disputando só por preço, eu tenho que abaixar, senão eu perco a venda. Eu tenho que abaixar, senão ele compra do outro. E não é o sinal, entendeu? Porque significa que você não está tendo percepção de valor da sua marca, né? Então, vamos entender, por exemplo, no supermercadista, se você só consegue ganhar o cliente se você vender mais barato que a concorrência, você está com um problema de branding aí muito grave, porque você precisa gerar percepção de valor. Eu tenho que querer comprar naquele supermercado, mesmo que ele seja um pouquinho mais caro, porque ele me oferece uma série de benefícios nesse momento, entendeu? Eu percebo o valor de estar ali. É o valor, né? Ele percebeu o valor. Aconteceu isso muito na Black Friday agora, né? Que aconteceu nesse ano, que foi o quê? Essa questão de mudança desse comportamento, ou seja, e muitas vezes a pessoa só colocar os commodities na promoção, baixar a margem, consequentemente uma margem muito baixa, pagar caro por isso, porque queria estar na Black Friday. Ou seja, precisa desenvolver mais a marca, né? O brand ali vale muito disso, com certeza. Ou seja, não é eu pago o valor a mais, eu tenho o valor de estar ali. Ali me proporciona coisas que outros não vai proporcionar. Muito bom. Agora, Eli, reconhecimento público ou individual? Qual gera o efeito mais duradouro? Essa é boa. Reconhecimento público ou individual? Qual gera um efeito mais duradouro? É como eu falei, acho que não tem certo e errado. O individual, ele tem o seu valor, ele precisa ser utilizado. O público também acho que precisa conhecer aquela equipe, né, para poder entender como aquelas pessoas gostam de ser reconhecidas e agir da maneira que funcionar para aquele time mesmo. Ou seja, tem que selecionar o time, né? Eu aqui sou muito essa coisa de efeito mais duradouro, eu penso mais no tete-a-tete, eu não sei, eu tenho muito isso comigo, né? Mas é igual você falou, cada caso é um caso, né? Precisa ver cada caso, é igual da academia, que você disse mesmo, né? Talvez não vai atender, não vai adiantar. Arthur, uma ação simples para esse varejista que nós está vendo aqui, começar a melhorar o clima interno ainda hoje, para melhorar o clima lá dele, o clima organizacional dele. Eu acho que a gente já deu uma solução muito interessante e barata, que dá para começar hoje, dependendo do turno, ou amanhã, que é uma daily, entendeu? E uma daily com check-in e check-out, de preferência, né? Cara, 5 minutos para a liderança do setor ou da equipe passar adiante o que é a expectativa, o que imagina que podem ser os desafios, e preparar, né, brevemente a equipe para isso, e uma palavra de estímulo, de motivação, claro. No começo e no final, você fazer o check-out recolhendo as informações que a equipe conseguiu levantar a partir daquele dia de trabalho. Isso aí eu acho que já, assim, como a Ellen disse, as pessoas querem ser ouvidas. Entendeu? As pessoas querem ser escutadas. Então, você motiva no início e no final recolhe. E aí, no dia seguinte, né, você volta já com uma possível proposta de solução para aquele problema que foi, aquela objeção que foi levantada por um colaborador, o que ele entendeu que foi muito desafiador. Às vezes, eles mesmos já vêm com essa proposta de solução, na maioria dos casos, inclusive, que o cara costuma ter propriedade da atividade dele, né? Ele sabe o que funciona e não ali. Então, eu diria que isso, fazer uma daily 5 minutinhos antes, 10 minutinhos depois ali, acho que o colaborador já vai sentir muito mais pertencente àquele espaço, àquele ambiente,
e valorizado também. E isso já vai impulsionar aí o endomarketing. Bom demais. E o último, Ellen, vai para você. O que mais enfraquece a marca empregadora hoje? O que mais enfraquece a marca empregadora é uma péssima experiência com, Com certeza. né? Nunca mais eu entro naquela loja, nunca mais eu vou trabalhar ali, eu fui maltratado, é por aí, né? Porque a percepção de valor, ela vem pela experiência, não pelo discurso, né? Então, se a experiência é ruim, vai ser enfraquecida, não importa o que você diga, né? Então, a gente tem que trabalhar o máximo possível para que todas as pessoas que tenham contato com aquela marca tenham uma boa experiência, né? E assim a gente vai garantir que aquela marca é uma marca forte. Todas as pessoas que têm contato com a sua marca têm que ter experiência positiva. Todas. Não é só aquele cliente externo. O seu cliente interno precisa. Bom, gente, olha, é bom demais falar com você. Eu ficaria horas e horas aqui falando e vocês já estão convidados para nós gravarmos um outro bate-papo do varejo, onde a gente vai sair aí com o tema brand. Brand. Se quiser. E aí, me fala aqui como é que encontra vocês, como que tem que fazer para acessar vocês aí, para ver mais coisas com vocês. Bom, a gente está no Instagram, com @eucrioaqui, e temos o nosso site também, eucrioaqui.com. Então, tanto pelo Instagram quanto pelo site, você consegue falar com a gente. No Instagram a gente tem um formulário lá bem rapidinho, simplesinho, para você mandar o seu contato. A gente entra em contato, conversa, marca, bate um papo, entende o que é a solução. Nossas soluções são sempre personalizadas, então a gente gosta de entender bem o que é que o cliente precisa. E no Instagram também a gente está lá fazendo alguma entrega de conteúdo, dando dicas, dando insights já de como melhorar essa atividade aí. Então, você pode encontrar a gente principalmente nesses 2 canais e em breve, se Deus quiser, no YouTube também. Sim. Perfeito. Olha, eu recomendo para você, Eu Crio Aqui, para vocês, tá? Tanto a Ellen como o Arthur, apesar de ser meus sobrinhos, os dois aí, eu também sou meu afilhado aí, o Arthur, mas eu quero aqui falar para vocês, assine embaixo, pode procurar Eu Crio Aqui e falar, a Varejo recomendou. E eu estou assinando embaixo que eles vão te entregar um grande trabalho, tem entregado para muitos clientes nossos e tem feito um efeito muito positivo. Valeu, gente, muito obrigado, Ellen, pelo espaço teu aí, o Arthur também, muito obrigado pelo espaço na tua agenda, para que vocês pudessem estar aqui entregando e ajudando o varejo a aperfeiçoar. Afinal, o varejo precisa de pessoas iguais a você. Valeu, gente, obrigado. Obrigado, até mais, foi ótimo.